Olá, estamos de volta aqui com o nosso programa. Você é a carta que todo mundo lê. Nosso podcast maravilhoso e nós estamos aqui com umas convidadas mais que especiais, tá? As minhas meninas da mentoria que estão representando, na verdade, né? As 53 que estão junto conosco e estão todas assistindo, vão assistir, mas elas estão representando aqui vocês e nós vamos falar aqui sobre muitas coisas maravilhosas, sobre como vencer o medo, sobre experiências que a gente tem, sobre as pessoas que às vezes falam coisas e a gente acredita naquilo que as pessoas estão falando e a gente se acha incapaz, mas sobretudo sobre as nossas decisões para que a gente possa avançar, a subir de nível, né? A gente vai para o outro nível. Então, eu estou falando aqui, olha, com as minhas meninas. Aqui a Elaine está aqui. Elaine, dê um oi aí pro pessoal. A Elaine, a tia Nalda, é minha tia Nalda, tá? É minha segunda mãe. Então, assim, todo mundo chama ela Tia Nalda. Tia Nalda, ficou todo mundo agora, as meninas da mentoria, Tia Nalda, mas é Renalda o nome dela, mas eu chamo Tia Nalda. Né? Então, ela é a Tia Nalda de todo mundo. Oi, gente. E também aqui é a Eliane, minha amada Eliane. Dá um oi aí, Eliane. Oi. Então, elas estão aqui e a gente vai fazer essa conversa maravilhosa. Nós temos passado experiências juntas. Essa última mentoria, nós passamos 4 meses, encerramos agora e nós temos tantas coisas para compartilhar. Tantos testemunhos, tantas coisas lindas que Deus fez. E aí eu já vou começar a falar com elas, né? E eu quero que elas contem aí alguma experiência, não só da mentoria, mas o que Deus tem feito na vida delas. Eu vou começar com a Elaine. Porque a Elaine, ela já está fazendo a segunda vez a mentoria, mas tem muitas coisas que ela estava conversando aqui antes, sabe, da gente começar. Aí ela estava aqui conversando, eu digo, eu queria que as câmeras estivessem ligadas, para que elas estivessem falando isso assim, tão lindo, elas falando. Mas a gente vai conversar, Helena, da sua experiência, do que você teve e que também Deus fez na sua vida, mesmo antes da mentoria ou depois da mentoria. Qual foi assim a sua experiência? Você disse lá do Cristo, a gente subiu o Cristo hoje, fizemos um tour aqui na cidade e ela estava falando uma coisa linda sobre as experiências na primeira e a experiência da segunda vez. Você falou dessa parte espiritual, eu queria que você contasse esse pedacinho para a gente entrar, né, nessa conversa mais profunda. Bom, gente, como a pastora disse, né, meu nome é Elaine, sou estudante ainda, sou mãe de 4 filhos lindos, sou filha de Deus, né? Sou a imagem e semelhança de um Deus vivo. E como a pastora disse, as minhas experiências com essa mentoria, a primeira experiência foi assim, incrível para mim, que foi realmente a minha libertação do Egito. Foi ali onde eu fui liberta realmente, ali é onde eu vi as voltas que eu estava dando sem chegar a lugar algum, porque eu cheguei assim a uma conclusão que eu andava, eu tinha muito bem a empolgação do início. Sim. Chegava no meio, mas eu não sabia o que era o fim, né? Porque tipo, não assim, saía do lugar. Não saía do lugar. Porque de qualquer forma se movimenta, mas aí dá voltas e volta para o mesmo lugar. Porque às vezes a sensação é, estou fazendo, né? Eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu não estou parada. Mas quando você vai olhar, realmente você só rodou e ficou num lugar só. E era assim, o que mais eu me questionava era sobre isso. Por que eu fazia e eu não conseguia, né, sair. Então, era o que eu sempre conversava muito com o Senhor. E falava com ele assim, Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso virar essa chave, mudar isso na minha vida. Então, assim, foi através, sim, da mentoria que foi essa libertação que eu tive do Egito. Porque quando eu descobri ali que eu estava no Egito, eu disse, meu Deus, eu não acredito. Eu achei lindo, ela chegou com uma empolgação tão grande. Eu fui liberta do Egito, eu fui liberta. Porque essa realmente é a alegria quando você descobre aonde a gente está. Porque a minha mente era realmente uma mente de escrava. E parece que é um momento que a pessoa ainda não percebe. Sabe que tem alguma coisa errada, mas não percebe que está ali, que precisa fazer alguma coisa. Você sabe que tem que sair, mas você não sabe como. Não. Mas quando a liberdade acontece, aí a mente, né, dá aquela virada e você diz, meu Deus, como eu estava presa e não sabia que era tanto assim.
É verdade. E, assim, presa tanto emocionalmente Sim, como fisicamente. sim, E, assim, uma das coisas, assim, que mais me impactou foi o meu trabalho, né? verdade. Porque é como a minha história, eu não sou daqui. Então, quando eu cheguei aqui, foi quando eu arrumei esse emprego, determinado emprego que eu trabalhava, e eu achava que aquele Era emprego tudo. era tudo. E se eu obedecer ele, eu não tinha outro. Porque as pessoas faziam com que eu acreditasse. Era todo dia, não chegava a ser todo dia, mas eu ouvia aquelas frases dizendo: você tem que agradecer aquilo que você tem, porque você sabe que a cidade é muito difícil, Se você não trabalho, quiser, tem muita gente querendo. muita gente está esperando essa oportunidade que você tem. Então eu fiquei presa naquilo, e realmente aquilo, ele atrapalhou, principalmente a minha vida espiritual com Deus. Porque era onde eu me arrastava muito espiritualmente. E assim, se você não estiver bem espiritualmente, Nada nada tá bem. está bem. E eu descobri isso na primeira mentoria, foi a minha libertação. Foi quando o Senhor me deu o direcionamento, né, do meu O que você trabalho ia fazer. hoje. Eu achei bonito essa parte que você fala que você tinha esquecido do dom que o Senhor deu para você. E aí você diz como foi essa experiência da questão. Foi um sonho que você teve? Uma Foi uma visão. visão que Deus lhe deu? Foi isso num determinado dia. E eu orava muito e falava para o Senhor, eu preciso mudar. Me dê um direcionamento, muda a minha história. Eu questionava muito isso com o Senhor. E nesse dia, numa sexta-feira, eu muito agoniada, porque quando as coisas vão mudar, eu costumo muito falar sobre isso, é como parece que passou um vento. É Os dias já não são mais o mesmo, a semana verdade. parece que passa voando. E eu disse, meu Deus, eu preciso, Senhor, o que está acontecendo? Então eu indagava muito sobre isso. E nesse dia eu estava na mesma correria do dia a dia e de repente eu fui parada com isso. Ele trouxe a lembrança, primeiro ele trouxe o amor que eu tinha dos atendimentos Que você fazia antes. que eu fazia antes e não lembrava. Porque eu cheguei com essa bagagem aqui, mas eu coloquei ela lá naquela gaveta e não lembrava. Realmente eu não lembrava. E ele trouxe principalmente assim, a lembrança de quando as minhas clientes diziam, tá perfeito, tá lindo. Então assim, primeiro ele me trouxe o O amor. amor. O amor, Uma memória tão positiva, né, que você já tinha esquecido. não, eu já tinha esquecido, eu não lembrava mais. E assim, eu não lembrava que eu tinha aquele dom mais. E era algo que eu tinha realmente prazer de fazer. E eu já não lembrava desse prazer mais. E foi quando ele reacendeu dentro do meu coração. E ele disse, vai ser assim. Então, assim, foi uma proporção tão grande. No dia que ele disse, a paz foi tão grande que eu passei o dia feliz. Eu estava dias, assim, angustiantes. Porque eu orava muito e falava, Senhor, me dá um escape. Eu preciso de um escape. Então, eu já ali, pensando, né, no que eu poderia fazer. Eu ouvia as pessoas falar assim, mas o Senhor lhe deu um dom, né? Você precisa fazer alguma coisa para que sua renda melhore, para você ter um dinheiro. E eu dizia, meu Deus, Sim, eu vou Senhor, fazer o mas quê? qual é? Qual? Qual é o dom? Qual? E eu não sabia. E foi quando ele despertou isso no meu coração. E ele disse para mim, eu fui trabalhar tão feliz, tão feliz, tão feliz, que eu passei o dia naquela paz. Mesmo sem estar lá, mas é assim, é como se um futuro viesse para o presente. Você trouxe uma alegria do futuro que ele já tinha te dado. Ele mostrou o futuro. Aí você já sentiu, essa é uma ansiedade boa. Você já sente aquele desejo, aquela coisa boa do futuro que já estava chegando. Foi. E aquele dia, para mim, assim, foi um dos dias que ficou marcado. Porque eu passei o dia trabalhando e saí desse vida. No final do dia, eu resolvo essa situação. Foi mesmo, quer dizer que já foi Já depois foi. da visão. Pronto, depois da visão. Porque eu orava, então eu pedia ao Senhor esse escape. Você só precisava Eu só precisava disso. E quando ele me deu essa direção, foi onde eu disse, não, é hoje. Aí eu fui, né, conversei com as pessoas e disse, hoje eu preciso viver os sonhos de Deus na minha vida. Eu preciso viver essa experiência. Eu ainda aguardei alguns meses ainda para poder, né, mas assim, foi tomando tanto uma dimensão que eu fiz uma logo, conversei com uma pessoa, a pessoa Olha, já montou, fez até a marca dela e tudo. fiz a minha marca, aí a menina fez um monte de cartãozinho, coisas para mim novas que para mim eu não sabia.
E ela, você gostou? E eu apaixonada. Aí eu falava, tá perfeito, tá muito lindo. As meninas, ela me coloca aí na internet pra gente poder divulgar. Aí eu só coloquei breve inauguração. Mas foi de uma, assim, proporção que cada um começou a compartilhar no seu Instagram. Eu disse, meu Deus, como o Senhor faz? Como o Senhor faz? Surpresa. E as pessoas, assim, ficaram curiosas e também na expectativa. E vai ser quando? E aí, vai ser quando? E eu... Quer dizer, antes de começar, até cliente já tinha mandado para você. Até clientes. E foi, assim, de uma proporção, assim, que eu me indagava e falava muito para meus clientes. Eu disse, meu Deus, onde é que estava isso? Aonde foi que estava isso? Então, quando eu venho a visão da liberdade, é como o Paulo, né? Quando ele diz assim, caiu as escamas dos meus olhos, ele passa a enxergar algo que ele não via antes. Foi o que você viu. Você diz, onde é que estava? Isso só que estava dentro de você. Só que era algo que você ainda não podia enxergar, porque também você precisava passar por esse caminho, né? Tinha que ter passado pelo deserto, tinha que ter saído do Egito, passado pelo deserto para poder chegar nessa liberdade. E foi lindo. E aí, depois disso, aí eu lembro que você conversou, você montou o seu negócio, você tem muitas clientes. Inclusive, hoje ela deixou de atender as clientes. Sim, viu? Deixei, viu, gente? Hoje ela disse, eu disse, hoje é o dia seu, a gente passeou, a gente almoçou junto, e hoje eu disse, hoje você vai participar do podcast, aí ela disse, hoje é o dia que eu mais trabalho, e hoje ela deixou, porque hoje ela é empresária, né? Então ela pode fazer o horário dela, graças a Deus, e ela está participando. Mas a sua experiência já nessa segunda, você falou sobre algo, e aí você falou sobre a parte espiritual, que foi mais ainda forte na sua vida. Assim, na primeira foi essa libertação, né? E já na segunda, houve um mover diferente. Sim. Havia algo diferente. E quando eu fiz a inscrição, aí vem, né? Aquelas vozes dizendo, vai ser tudo a mesma Tudo coisa, de novo. Tudo de novo. Aí começou, e eu disse até, inclusive, eu comentei com a senhora, pastora, tá diferente, alguma coisa tá diferente. Também tô sem fim, Elaine, tá diferente realmente. Então, assim, o Senhor, nessa, ele trabalhou muito meu espiritual. Então, eu lembro que eu estava dentro do meu quarto, era por volta, acho que quase meia-noite. E eu, normal, estava me preparando para dormir, e quando eu deitei, a presença do Espírito Santo foi muito forte. Eu lembro quando você falou dessa experiência. Então, assim, os meus olhos se mergulharam em lágrimas. E eu fiquei indagando muito, disse, mas o que está acontecendo? O que é isso? Era um mover, assim, era uma coisa muito sobrenatural aquele momento. E eu, questionando muito, se eu ficava assim, o que é isso? O que está acontecendo? Diz para mim o que? E ele simplesmente me levou, né? Até você, e ele disse, ela está orando, ela está intercedendo, é tudo sobre ela. Porque ela está nessa busca. E quanto mais ele falava, mais o meu coração se alegrava. Então, assim, esse tempo foi um tempo realmente que o Senhor trabalhou muito no espiritual. E através do ano passado para cá, até assim, tudo aquilo que eu queria, assim, espiritualmente, o Senhor, ele concedeu. Porque, assim, ele organizou a minha casa, a minha vida espiritual com o Senhor, que a gente sabe que cada dia um degrau que a gente vai vivendo. Processo. Mas hoje eu posso dizer assim, que hoje eu estou naquela estação que eu gostaria de estar. Porque, assim, principalmente assim no Rio. Que é uma coisa, assim, que eu pedia muito ao Senhor. É o meu tempo que hoje eu tenho para Ele. Então, para mim... Que lindo. Tá indo para a oração matinal todos os dias, 5 da manhã, orando. Quem busca, né? Quem busca, recebe. Coisa linda. Muito bem, Elaine. A gente vai conversar mais. Mas eu quero conversar agora com a minha tia Nalda. Eu tenho um prazer de tê-la na mentoria também pela segunda vez. Na primeira vez ela ficou até dodó e não pôde estar conosco. Mas dessa vez eu digo, venha, tia Nalda. Ela veio, participou e foi aquela maravilha. E as meninas se entrosaram com ela, já estão chamando ela de tia todas. Já tem um monte de sobrinhas espalhadas no mundo inteiro agora. Já tenho vários lugares para ir. Vários lugares para dar uns passeios ali. Então, a gente hoje estava almoçando e ela estava
compartilhando sobre alguns milagres, né? Muitos, mas ela falou sobre alguns milagres que o Senhor tem feito. E assim, ela é um milagre, né? Os filhos dela são milagres. E todos os momentos, a cada, né, nível da vida dela, ela passa por um milagre. Então, eu sempre digo assim, a minha referência de pessoas que não vejo reclamar da vida, mesmo passando por dificuldades, né, questão de saúde, mas ela tá lá firme, faz tudo que quer fazer, viaja, cuida da casa dela, cuida do marido, cuidava dos filhos, que agora estão, né, já estão grandes. A Carol é missionária, né, minha Carolzinha. O Diel já é papai, é casado. E ela faz, a Nalda, ela faz muitas coisas que pessoas que poderiam também ter um entendimento de dizer assim, não, eu posso fazer porque eu não tenho determinada limitação, eu posso fazer, e não faz. E ela faz, e eu nunca vi ela reclamar de nada. E hoje ela estava contando sobre um testemunho lindo, aquele que você falou de entrar o médico no hospital para operar. Ela teve muitos milagres, tá? Mas esse foi muito, né, tocante no todo que estava passando na circunstância toda. Uma série de acontecimentos que estava acontecendo com ela, e ela contou sobre isso. Não tem nada a ver com a mentoria, essa parte, mas esse milagre assim foi maravilhoso. Eu queria que ela contasse aí um pouquinho. Pode falar, tia Nalda. Oi, gente, eu sou Reinalda, né, mais conhecido por Nalda. Eu já tive, assim, vários nomes. Lá em Maceió, o Gilvão, meu esposo, né, fala muito a galega. Aí o pessoal era a galega do Gilvão. Hoje é a avó do Theo. É verdade, já chama, já mudou. Aí o meu nome já ficou lá atrás, né? Mas eu tenho, como a Amélia já falou, né, um casal de filhos, a Carol, e eu tenho meu esposo. E hoje está só nós dois, né? Carol está em Curitiba, exercendo o dom e o amor que ela tem por almas, né? Que é uma missionária, assim. Hoje ela é apaixonada, assim. Ela vive missões. E não é só assim, dizer, não, ela despertou agora, não. Ela, desde os 8 anos de idade, quando ela recebeu, né, uma mensagem, um chamado, quando a irmã falou para ela, eu quero lhe dar um recado de Deus. Eu gosto muito assim de visitas, né, na igreja eu fui, quando eu ia nas visitas, eu levava ela pequenininha, deixava em casa e ia. E quando nós estávamos saindo, aí a irmã disse, eu quero falar com você. Aí começou a falar, ela no entanto não entendeu direito, ela fez, é para mim? É comigo? A irmã disse, Deus está me dizendo que você vai viajar aos 4 cantos, aos 4 continentes do mundo para anunciar sobre Deus. Aí ela ficou assim, calou e foi para casa. Chegou em casa, ela chegou e perguntou para o Diel, quantos continentes tem o mundo? Aí o Diel, tem muitos. Aí ela disse, então não é não. A mulher disse que era 4, né? Aí ficou. Aí eu disse, mas vamos aguardar, né? E ficou. E depois Deus foi despertando ela, né, e foi movendo. Quando ela já estava na UFAL, aí eles fazem aquele intercâmbio. Sim. E ela foi, quando chegou lá, aí Deus falou plenamente da missão que queria. E entregaram um mapa mundo sempre do globo para ela. Já era outro sinal. Já era outro sinal. E ela veio muito feliz, né? E daí Deus foi trabalhando, e hoje ela já foi para Uruguai. Aí agora foi pro Canadá. Inclusive, a Carol a gente fez a entrevista com a Carol aqui, tem um podcast com a Carol aí, pode procurar na nossa playlist ali, Carolina Neres, você vai encontrar a história da Carol. Tem muitas coisas, né? E assim, eu creio que ela tem vivido aqui, o que Deus preparou para ela, né? É um chamado que ela é assim, a paixão. E quando Deus chamou, ultimamente, ela disse, Deus falou, ela disse assim, eu posso viver muitas coisas. O que é que eu posso viver sem fazer? Eu posso deixar de casar, eu posso deixar o emprego, tudo, mas eu não posso morrer sem falar de Deus. Então, essa foi sem exercer o chamado. Mas eu quero dizer que eu vivo um milagre a cada dia. Eu sou um milagre de Deus. Porque o que eu passei
desde a minha primeira gestação, né, que foi do Diel. Eu fiquei... Diel já papai, do já Theo, é a coisa papai, mais né? linda. E eu sei que Deus disse, ele deu promessas para a gente, que a gente ia viver do melhor dessa terra. Sim. Teríamos filhos, neto, ia viver, né? E eu já estou realizando tudo isso. Tive os filhos, hoje eu tenho neto. E hoje nós estamos vivendo assim o que Deus reservou. Eu e meu esposo, né? Nós temos o tempo de... amamos a igreja, de fazer os trabalhos, quer dizer, nós não paramos. Sim. Né? A nossa vida é assim, é casa, trabalho e igreja. Sim. Mas, assim, sobre o milagre, é que cada dia eu presencio um milagre de Deus na minha vida. E falando como a Amélia disse, a gente vinha, o Diel casou em novembro, e nós ficamos, né? Foi muito agitado e tudo, e quando chegou em janeiro... Já com que? Com uns 4 anos ou 5, o Diel casou por aí, né? Não. Que o Diel casou? Não, tem mais, né? Diel já tem mais. Tem muito, já, o Diel já vai para uns 8 anos. Uns 8 anos, é por aí mesmo. E eu sei que assim, eu sei que tem a demanda, né, de estresse, tanta coisa, e sei que quando foi em janeiro, tava até o Felipe, você tava, mas o Fernandinho, e nós tudo felizes ali, eu preparei o café da manhã, e nós tudo lá na mesa, e me deu uma dor assim, do nada, aquela dor assim que eu nem conseguia respirar, nem conseguia me mover, mas eu fui no banheiro, de repente, e eu lembrei que eu não tinha tomado café, aí eu disse, foi uma dor no estômago, as meninas correram, foram fazer um chá, tomei o chá e depois eu lembrei que tinha um iogurte na geladeira. Eu peguei e tomei, mas eu não conseguia. Depois eu não conseguia mais ficar em pé e comecei a sair sangue, né? Se eu ia falar que era sangue, era se eu fui no banheiro, era sangue. Pronto, eu já fiquei, todo mundo já ficou nervoso. Ninguém mais comeu e nós fomos direto para o hospital, que é o sanatório. E quando chegou lá, aí já foi uma bateria de exame que foi feita, aí a médica disse, olha, você está com suspeita de diverticulite, que é a inflamação no estômago, né? E ela estourou, então tinha muito sangue, né, no intestino, e eu fiquei, pronto, já não comia mais nada ali, já me colocaram no soro, fiquei no soro, e só era o soro e o chá, isso no sábado. Aí foi domingo, segunda, e continuei ali. E assim, como eu sou diabética, é muito difícil assim, você ficar sem se alimentar. Não pode, porque né? A glicose, a tendência é só baixar. E o soro e o chá, eles não vão sustentar e também vai trazer a parte assim da hipoglicemia, né? De você ficar perigo, com a glicemia, né? Lá embaixo. Mas assim, eu sempre gosto de estar ali alerta e fiquei. E as pessoas chegavam, e quando chegava o alimento da outra, que é aqueles apartamentos de 2 leitos, né? Sim. E tinha uma irmã que estava ali do lado. Ela estava com infecção urinária, já era a 3ª vez, e estava ali. E quando o alimento dela chegava, menina, era aquele cheiro tão grande. Eu dizia, oh meu Deus, estou me alimentando só do cheiro. E ficava ali. Aí a irmã dizia, é cruel, né? Eu disse, mas Deus sabe de todas as coisas. Ficava ali. E aí recebia muitas visitas, né, dos irmãos, toda vez que chegavam lá, orava e tudo, e tinha uma endoscopia para fazer, eu fiz, foi na terça-feira, e na quarta-feira eu ia fazer uma tomografia, para ver, né, que era do abdômen total, para ver o que era que estava acontecendo. E quando foi na terça-feira à noite, eu estava assim, é aqueles cochilos de hospital, né, quando eu adormeci ali um pouquinho, estou deitada, eu vejo literalmente um médico entrar com uma bandeja, com aqueles aparelhos, né? Tudo que eles fazem naquela bandeja, que tem bisturi e tem um bocado de coisa, né? E colocou assim, na cama e veio. E eu vi quando ele abriu assim, aqui, e começou a mexer ali. Aí ele olhava e dizia, eu estou te curando. E tocando, era um aparelhozinho que eu via a fumaça sair, subir. Onde estava queimando. Eu sentia o cheiro da carne assada, né? Você sentia aquele cheiro, que não é carne assada temperada, não. Era carne crua, que é um cheiro estranho, é diferente. Estranho. E começou ali, ficou. E eu só olhando. Quando terminou, aí do nada já saiu. Aí eu lembrei. Eu tô aqui no hospital, eu tô doente. Estava doente, né? Já fiz assim. Aí fiquei. Não contei nada, mas eu guardei aquela benção e disse, eu vou fazer o exame, eu vou aguardar agora o resultado do exame. Para ver se era aquilo mesmo que tinha acontecido. Para ver se era aquilo mesmo que estava acontecido.
E ficou, e como tem coisa na mentoria, porque a gente aprendeu, muitos para falar, a gente ouvia a voz de Deus, que a gente às vezes ouve muitas vozes, não é isso? E nem é muitas vezes, não é a voz de Deus, mas o inimigo, ele é sagaz. Ele vem para E enganar. vem para enganar. Aí, nessa mesma noite eu estava assim, ainda veio aquela voz, será que foi? Será que é real? E eu digo, mas eu tomo posse. Eu tomo posse porque eu vi. Não me disseram, né? Nem falaram nada. Eu vi, e só eu vi, eu senti. E ficou. Foi no outro dia, eu fui fazer a tomografia, e quando eles olharam tudo, aí apresentaram, diz, aqui a gente tá vendo, né? Aí disse, inclusive a senhora não tem útero, eu digo, eles descobriram. Mas, porque eu já tinha feito a cirurgia, né? Não tinha realmente. E ali eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, aqui a máquina sabe tudo que a pessoa tem, né? Aí ele disse, agora tem assim um sinalzinho assim, como se fosse uma feridinha, né? Uma coisinha, porque era foi queimado, né? Aí disse, tem uns pontinhos aqui, como se fosse alguma coisa que foi cortado, né? Tudo. Aí eu disse, marca olha, dos pontos. Aí era lembrou. marca. Aí eu lembrei, né? Porque ele parecia ferida mesmo, porque quando queima não fica, né? Aquela feridinha. A marca. Aí eu disse, eita, Deus lindo, foi a cirurgia mesmo, né? Aí ali foi a confirmação. Mas não falei nada para ninguém, fiquei aguardando. Mas aí eu tive que completar os dias tomando a medicação, que eu estava tomando um antibiótico muito forte. Tem que finalizar, né? Não pode parar. Aí era aqueles que era o prazo de 10 dias, você não pode parar. Aí, quando completou os 10 dias, eu fui para casa, mas aí tinha que voltar, que eles já dão, né, os exames que você precisa fazer, que eles vão ter que fazer esse exame, fazer biópsia e tudo, para ver como foi que ficou, porque as taxas já começaram a normalizar, tudinho. Não deu gastrite, não deu nada, né? Então, foi quando eu fiz isso. E quando eu voltei para casa, passou alguns dias, eu fui fazer a colonoscopia. E quando eu recebi o resultado, veio justamente tinha essas marquinhas, 3 pontinhos assim, que a médica disse, a gente colocou pedindo para ver o que era e alguma coisa, mas só é como se fosse só os sinais. Quando eu levei para ginecologista, ela disse, realmente é tudo bom, só tem essas marquinhas aqui, mas não significa coisa. Eu digo, a senhora crê em milagre? Ela disse, eu creio. Eu disse, pois eu tive. Isso aqui foi Deus que operou. Fui para o hospital com a suspeita de diverticulite e na terça-feira à noite, foi até janeiro, Deus veio no meu quarto e eu fui para o hospital para receber a cura de Deus. Não foi a cura dos médicos, né? Porque Deus, assim, ele faz como ele quer. Né? Que eu estava a imagem do médico foi, né? Foi a imagem do médico lá no hospital, fazendo a cirurgia. Então, Deus me levou até o hospital para fazer essa cirurgia. Não foi preciso outros médicos fazer, os outros foram para cuidar, né? Aí eu sei que eu falei para ela disse, eu creio. Eu disse, pois foi, esse aí foi o sinal que Deus deixou. Os 3 pontinhos já foi o resultado que era para poder dizer, olha, foi feito mesmo. Aqui é só o pontinho para lembrar. Então, esse foi um dos milagres que eu fui. E a irmã que estava lá disse, foi Deus que trouxe você para aqui. Porque eu já fiquei, já é a terceira vez que eu venho, eu fico aqui abandonada. E lá à noite a gente fazia culto. Olha só. A gente louvava e ficava, menino, foi um dia, parecia mais que eu só não estava no lazer, porque eu estava no soro, né? Verdade. Eu estava no soro, estava tomando medicação, mas foram momentos assim, maravilhosos. Gilvan fez uma amizade com o esposo dela, que até essa semana ele estava conversando com ele, com o esposo dela, né? Então, Deus faz isso. E ela conseguiu fazer a cirurgia, que já era a terceira vez que ela estava sendo hospitalizada, passava de semanas, de 15 dias, de quase um mês. E nessa vez ela disse, Deus é lindo, trouxe você doente para me fortalecer. Eu digo, não, a Bíblia diz que a gente tem que ajudar uns aos outros, né? Tu me ajuda, eu digo, eu só não gosto da parte que você está comendo. Eu não estou comendo, aí você fica comendo, eu sinto só o cheiro, aí peço água. Mas assim, esse foi um dos milagres que eu louvo a Deus. E teve muitas vezes que o inimigo já tentou dizer assim, quando você senta dizer qualquer dorzinha, né? Teve uma vez que veio, eu digo, para trás de mim. Para dizer assim, tá vendo? É agora. Eu digo, para trás de mim, porque eu creio no Deus que eu sirvo. E ele me curou. Então eu glorifico a Deus. E a gente não pode ouvir vozes que não vêm de Deus. Aí eu repreendo. Então, porque eu posso dar bênção, então você tem que crer e testificar daquilo que recebeu. Ah, que lindo. Então, essa foi uma das. São várias, viu? Vários milagres lindos.
E assim, na outra mentoria, quando ela fez na mentoria passada, ela era aquela dos cadernos, né? Era a organizadora dos cadernos e ela anotava tudo. Tenho lá a minha E agenda. tem a agenda Linda, dela maravilhosa. que ela anota tudo, né? E nessa também ela participou, muito, tá faltando só a nossa live, nós vamos fazer, Diana. E ela participou, né? E as meninas fizeram assim amizade com ela e ela tem, né, feito muitas coisas e ela vai e chama o tio Gilvan, vem tio Gilvan, vem assistir também, porque assim, ela quer, né, compartilhar, o desejo de compartilhar aquilo que vai aprendendo, porque a gente não quer ficar só para nós. A gente quer compartilhar com as outras pessoas para também elas sentirem aquilo que ela... E ele eu tento envolver, porque a Bíblia não diz que nós somos um, né? É. Ele é a minha parte, tudo. Então, aquilo que eu amo, que eu gosto, eu coloco ele. E aquilo que eu sei, ele me ensina, me ajuda. E o que ele faz também, ele me ajuda. A gente só prepara as coisas junto. Pronto, agora a gente está preparando a aula bíblica, né? Sim. Aí eu preciso dele e ele vai fazer. Então, eu fico trabalhando nós dois. Aí ele, não, eu disse assim, eu digo, quem vai falar sou eu. Essa que ele parte fica é dando sua, ideia. Eu digo, peraí, que agora eu vou falar. Na hora que eu vou falar, tudo bem. E se você for falar, tá falando aí. Na hora eu não vou lembrar o que você falou. Mas eu sei que Deus é lindo e eu amo, porque Ele é tremendo. Ele tem feito cada coisa e cada dia eu vejo o milagre de Deus na minha vida. É milagre todos os dias, né? Milagre todos os dias, o milagre de você viver e desfrutar da vida como Ele nos presenteou. Não ficar olhando as circunstâncias erradas, as coisas... Vai vir pensamento negativo, como sempre vem. Né, para todo ser humano, mas o que é que a gente vai fazer com esses pensamentos negativos, né, Eliane? Agora eu quero falar com você, Eliane. Puxa aí o microfone. Pode puxar. Como você puxou, Eliane? Quero saber de você, Eliane, porque assim, sua história é bem forte, né? Você já nos contou, já fizemos a nossa live. Mas aqui, como é outro público também lá no YouTube, eu quero que você conte um pouquinho dessa história, porque você me falou, só aquela frase que você disse. 15 anos, ou foi 12? 15 anos. 15 anos de depressão e ela está assim como ela está hoje. Eu digo, Eliane, o milagre é maior do que você pensa, maior do que a gente imagina. Por quê? Porque a depressão ela já está comprovada pelos neurocientistas que a depressão, ela como se ela queimasse neurônios, ela atrofia os neurônios se ela é muito tempo, se ela fica perdurando muito tempo e a pessoa não procura a cura, não procura um tratamento, vai achando que às vezes a pessoa vai dizendo, isso vai ficar bom, o tempo vai curar. E ela, 15 anos, e ela está desse jeito, eu digo, Deus fez um milagre muito grande, porque a maioria ou vai ter demência, ou loucura, vai atrofiar os neurônios e é irreversível. Né? É só realmente um milagre do Senhor para que isso volte a ficar normal. Então, ela dizer, foi 15 anos de depressão, tomando medicamento, e ela ter essa mente hoje, meu Deus, é mais do que a gente imagina, como Deus é lindo. Né? E aí ela também participando da mentoria, ela tem me falado assim muitas coisas do que Deus, né, tá fazendo na vida dela. Porque primeiro é na nossa vida que ele trabalha. Né? Depois ele vai trabalhar naqueles que estão ali perto, através da nossa vida. Mas o trabalhar dele primeiro é individual, né, é com cada um, e de uma forma diferente, de uma forma dele. Então eu quero que você fale aí um pouquinho dessa experiência, num resumo, dessa experiência aí com a depressão, que é algo que as pessoas acham assim, é frescura, é de quem não tem Deus, é uma bobagem, você tá assim, sai desse lugar, levanta a cabeça. Não é só assim. Você não chega para uma pessoa depressiva e diz, vamos, levanta a cabeça, sai desse lugar. Você não vai fazer isso para a pessoa porque ela não tem condições de sair naquele momento. Não é assim, não é uma palavra um empurrão que vai fazer ela sair, não é dessa forma. Há todo um processo, né? Porque as pessoas falam daquilo que não sabem. Só sabe quem passa, né? Então fale aí, Eliane, um pouquinho. Meu nome é Eliane, né? Sou daqui de Palmeira dos Índios, tenho 2 filhos, sou casada. E a experiência que eu tenho com a depressão foi muito dolorosa, mas não é mais. Não é mais. Sofri muito. Foram 15 anos tomando remédio controlado,
4 tipos de medicamento e estava afastada dos caminhos do Senhor. E eu talvez precisasse passar por essa depressão para saber onde era o meu lugar. Porque eu só me sentia que eu era me sentia uma pessoa, assim como as pessoas falavam, né? A Eliana é doida, porque eu falava tudo que pensava e era muito desequilibrada, né, psicologicamente, porque por N fatores, né? Sim. Mas chegou o momento que eu decidi, né? Passei muito, esses 15 anos sofrendo muito, né? Primeiro foi uma depressão pós-parto, da minha filha, que hoje ela tem 23 anos. E eu só descobri que estava com essa depressão quando ela tinha 6 meses, que eu ia jogando ela no chão. E naquele momento, Deus me fez enxergar que pegar uma coisa mais preciosa que Deus nos deu, que são nossos filhos, e jogar no chão. E quando eu percebi que eu ia jogar ela no chão, eu pedi perdão a Deus, chorei muito e pedi perdão a ela. Ela não entendia nada, mas ela estava sentindo, né? Abracei ela muito forte, chorei muito, pedi perdão a Deus, pedi perdão a ela. E coloquei, e pensei naquele momento, eu não estou bem. Uhum. Esse foi o momento que você disse, não, tem alguma coisa errada. Uma mãe não ia, estando bem, não ia pegar uma filha e jogar no chão para matar, né? Sim. Iria matar. E aí eu disse, Senhor, me perdoe. Eu fui procurar ajuda, procurei ajuda psicológica, e o psicólogo já imediatamente me encaminhou para um psiquiatra, porque ele disse que estava precisando, poderia me ajudar, mas que eu precisaria urgente de uma ajuda psiquiátrica, porque eu precisaria de medicamentos. E iniciou quando a minha filha tinha mais ou menos uns 6 a 8 meses, né? Eu acho que ela tem 8 meses quando eu vim a começar a tomar medicamento controlado, e até os 15 anos, passei 15 anos tomando. Passei 2 anos afastado do trabalho com depressão, sem conseguir reagir. Sim. E adquiri problemas também no trabalho. Várias situações. Né, várias situações. Uma coisa vai puxando a outra, pior ainda. Pior, né? Deixei de fazer o meu tratamento por estar afastado dos caminhos do Senhor, para estar bebendo e deixar de tomar o medicamento, ou então tomava o medicamento e bebia. Eita, aí é que é pior mesmo, é pior. Misturar o remédio, medicamento com bebida. Aí chegou uma certa fase, adquiri um problema no trabalho por conta da depressão e por conta da falta de consciência que precisava parar e me cuidar. E um determinado dia... Você foi tentando continuar. Mesmo do jeito que estava, isso, mas ali não tinha como. E eu, um determinado dia, no momento, eu achei que foi coisa do inimigo, que usou aquela mulher para me afetar. Sim. Quando ela disse, mulher, procure uma igreja, você só vive doente, você não vai ficar boa nunca. E eu saí de lá da sala da direção da escola chorando. Com raiva dela, achando que ela era uma coisa ruim que ela tinha dito, né? Eu pensei assim, que ela... No tempo eu pensei que ela não tinha empatia nenhuma. Ela não sabe o que eu estou passando porque ela faz isso. Então, eu adquiri um problema muito grande e eu me senti assim, eu me senti que me jogaram dentro de um buraco. Sim. E tinha um monte de gente ao redor e eu achava que eu estava sendo injustiçada. Uhum. Só que eu que provoquei o problema. Mas eu achei assim, se alguém tivesse chego para mim, tivesse falado de uma outra forma, até inclusive da palavra de Deus, porque eu fazia aquelas coisas, só que eu sabia que não era aquilo que Deus queria para mim. Eu falava para minha mãe, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu não vou terminar no mundo, mãe. E minha mãe sofreu muito com essa fase depressiva e junto com outros erros. E aí, mas aquele dia que aquela mulher disse, mulher, procure uma igreja, você só vive doente, não vai ficar boa nunca. E eu já estava 2 anos afastada e voltei readaptada e não consegui me adaptar no local do trabalho que eu tanto amava estar lá. E aí eu achei que não estava sendo compreendida, né?
Mas aí ela ninguém falou entende, isso, né? ninguém Porque entende. às vezes as pessoas estão passando por essa situação, acha assim, tá no meio do mundo, tá todo mundo ali vivendo a sua vida e ela tá ali sozinha e ninguém tá olhando, ninguém liga para ela, ninguém ama. Todo mundo deixou. Então, assim, às vezes acha que a própria pessoa é um peso. Por isso que muitos tiram a própria vida, porque acham assim, não, eu sou um peso para minha família, eu sou um peso, olha no meu trabalho, eu não sou tão reconhecida assim. Então, eu acho que, para que viver? Né? Porque é uma coisa que vai puxando a outra. Aí você vai entendendo que a vida não tem sentido. E não é verdade. Porque as pessoas que estão ao redor não percebem. Não percebe, não percebe. E a pessoa vai morrendo aos poucos. Aos poucos. E hoje, o que está acontecendo mais, porque a gente vê a depressão dessa forma mais angustiante, numa tristeza muito profunda. Mas hoje, tem muita gente que está passando pela depressão, mas está sorrindo. Muita gente está trabalhando, então elas estão... É perigoso. Está se esforçando para aparecer para os outros que está bem. A força dela é para aparecer para os outros que está bem, só que por dentro está depressiva. E não percebe. A gente vê assim, pegando um pouco da fala da Eliane, o cuidado, assim, a lindeza, assim, a maravilha que o Senhor fez. Sim. Porque assim, para você olhar para dentro de você mesmo e você reconhecer que você não está bem. Porque Custa. assim, porque É custoso. assim, você comentou que você falou assim, mas ela poderia ter me compreendido, né? Porque isso é o que acontece. Que é o olhar da pessoa, né? Com a maioria. É o olhar da pessoa, a gente não consegue enxergar isso. E as pessoas que estão ao redor não sabem lidar com essa situação. E vale também ressaltar que hoje a maioria dos acontecimentos de hoje também é sobre isso. Por você não ser compreendido e você estar doente, acabam levando, matarem outras vidas, tirarem outras vidas por causa disso. Exato. Porque, tipo assim, a gente espera que as pessoas nos compreendem, Isso. né? Mas aí, quando a gente não vê aquela compreensão, por isso que acontece, né? Muitos casos hoje, que a gente vê muito mesmo na televisão, sobre isso. Mas quando a gente vai estudar, aquela pessoa, ela vinha ali numa depressão. Já vinha, porque essas coisas não acontecem de uma hora para outra, né, Eliane? É uma série de acontecimentos que vai adicionando, vai somando uma coisa aqui, outra coisa ali, aí de repente você tá num buraco, vai passando por cima. E também às vezes achando que é forte, como a Eliane falou. A Eliane disse assim, ou eu era 8 ou era 80, e uma pessoa muito forte, e isso também o cérebro engana, um mecanismo de defesa, para dizer assim, você é forte e aguenta tudo. Ninguém aguenta tudo, porque ninguém é robô. Nós somos seres humanos. Então, essa fortaleza que a gente acha que tem, né? O poder da Mulher Maravilha, isso é perigoso. A super mulher. Porque, assim, Deus, ele fala que o poder dele se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. Isso é para a gente dizer, não, Senhor, não é ele dizendo assim, você é fraca, não é isso. Mas é da fragilidade humana. Ele precisa disso pra E trabalhar quão é mais. importante a gente dizer, meu Deus, olha, eu estou precisando de ajuda. Eu não preciso ser forte o tempo todo, porque eu vou estar fingindo. Ter um problema aqui, então eu vou resolver a situação. Eu não vou colocar debaixo do tapete, não. Ou ficar dizendo assim, o que é que os outros vão pensar? Né, Liane? Que às vezes a pessoa fica assim, não, eu tenho que ser forte porque eu tenho fulano. O que é que fulano vai pensar? Eu tenho que ser forte, eu não posso chorar. Não posso chorar na frente de ninguém, eu não posso dizer que eu tô passando por isso. E às vezes é por conta do amor aos outros, do amor a quem está perto. Às vezes a mãe, né? Às vezes uma mãe, às vezes o marido, às vezes os filhos. Aí a pessoa, não vou aparentar assim tão que eu tô frágil, que eu tô passando por um problema, porque eu tenho meus filhos, eu tenho a minha mãe para cuidar, eu tenho meu marido, e eu não posso, eu tenho que ser forte. Aí cai. Porque você só é forte até um tempo, o corpo não aguenta. Exatamente. E o poder de Deus se aperfeiçoa nessa fragilidade. Quando a gente reconhece essa fragilidade e diz, não, Senhor, olha aqui, eu não consigo não, viu? Resolver aqui, me ajuda, né? Me manda pessoas para me ajudar. O que a Elaine disse, que o olhar, quando você tem o olhar para você, é mais difícil. É mais fácil você enxergar o outro. Por quê? Porque você está de fora.
quando você está passando a situação, é muito mais difícil você olhar para você e dizer, eu estou precisando de ajuda. Olha, eu vou para pelo menos alguém, ora por mim. Olha, me cobre de oração nisso, eu estou precisando. Ou conversar com alguém, mas a pessoa se fecha todinha achando que sozinho vai resolver. E muitas vezes vai piorando a situação, né, Eliane? Eu desabafava muito, falava muito. Mas não vida, era mas era assim, eu falava dos meus problemas, só que era o que acontecia. Eu estava no mundo do tempo, né? E aí as pessoas me viam nas festas, nos bares, e a vida estava tudo bem. Tá alegre, né? Uma aparência. Só que quando eu chegava em casa, eu sentia aquele vazio. E o que piorou mais a minha vida foi quando, no trabalho, né, que eu costumo dizer que o meu trabalho, eu estudei, sim, mas foi Deus que me deu, porque se ele, só quem pode tirar da gente, só quem pode tirar o que Deus dá a gente é Ele mesmo. Sim, verdade. E, então, assim, eu fiz tudo que eu podia ter perdido o trabalho, por mais cansada que Você eu é compulsada, né? Só que aí eu fui inconsequente, Sim. eu deixei de trabalhar E por conta da situação, né? E chegou um momento quando eu decidi que agora eu vou fazer o meu tratamento, eu quero me curar, eu quero ficar boa pelos meus filhos, pelo meu trabalho, por tudo que Deus tinha me dado, né? E aí cheguei num certo momento na escola e a pessoa falou, olha, se tu não sair daqui da escola, a gente vai fazer um abaixo-assinado. Porque enquanto tu tiver, não vai vir uma pessoa pro teu lugar e ia estar sobrecarregando a gente. Eu cheguei dopada na escola para pegar uma documentação para mandar para Maceió. Então eu cheguei, eu parecia que estava flutuando, então, do medicamento. Sim. E quando a pessoa disse isso, eu tomei aquele choque, aí eu sempre tentei sair de lá. Aí eu tava sem fazer mais, sem ir pros bares, sem ir pra festa. Esse tempo já nem eu já tava, não tinha ainda nem procurado a igreja ainda. E foi quando eu pedi até a direção da escola as minhas férias. Eu nem sabia que eu de licença eu tinha direito às férias ainda. Eu não sabia. Aí eu voltei, fui adaptada e pedi. Aí foi quando ela disse isso, a direção que eu. Aí quando eu fui reclamar sobre essa readaptação, ela disse, olha, na verdade, seus colegas chegaram aqui, estão sobrecarregados, e você... eu falei assim, não, a única coisa... E a gente pode tirar ela? Aí a direção da escola disse, só se fizer uma baixa final. Aí, inclusive, da direção da escola. E na hora, a diretora colocou na minha cabeça que eram as minhas colegas de trabalho. Uma jogava para outra. E aí eu fui adquirindo aquela mágoa e... Vai piorando a situação. E eu estava presa na escola, sem querer sair, porque tinha pessoas que eu gostava muito. E aí, quando disseram isso, aí a pessoa disse, olha, todo mundo queria assinar o abaixo-assinado. A única que disse que não assinaria foi Dona Lourdes, que foi uma senhora que trabalhou comigo lá no Manoel Passos. E por acaso, que é um anjo de Deus, foi um anjo de Deus na minha vida, ainda é. E foi trabalhar lá. E foi uma surpresa ela chegar lá. Ela disse, não, eu tenho ela como uma filha, eu não assino. Então todas iam assinar. Só que aí quando ela disse isso, aí eu disse, eu vou sair de lá. Porque lá não me cabe mais. Eu achava que as pessoas gostavam de mim como eu gosto delas. Consideração. E eu costumo falar que onde não me consideram, o lugar que não me considerar, não me cabe. E aí eu disse, eu vou pedir para sair. Aí eu fui para a licença, para tirar a licença, cheguei lá e também falei para o médico tudo que estava acontecendo e por que eu adquiri o problema dentro da escola. Eu não escondi nada. Deixei de fazer meu tratamento para fazer isso. E também veio depressão e ansiedade Foi, também, ansiedade. Né? Ansiedade junto. Aí eu disse, doutor, o senhor acha que eu devo sair da escola? Aí ele olhou para mim, o perito, viu? Ele disse, eu vou ser sincera com você. E se isso que você estiver me dizendo for verdade, enquanto você estiver lá, você não melhora nunca. Verdade. Aí eu olhei assim. Porque o ambiente é adoecedor. Aí ele falou, eu disse, então o senhor acha que eu devo sair? Se o que você está dizendo for verdade, você deve sair. Eu disse, tá certo, doutor. Aí quando eu cheguei em Palmeira,
Aí eu fui na Agere e falei pro pessoal, eu quero sair do Graça Vida, porque eu já tinha pedido para sair, e depois fui lá e disse, não quero mais não sair, para pegar das pessoas. Sim. Só que eu vi que não valia a pena estar no local assim. Porque e assim, a pegada das pessoas, aí tem aquela questão da síndrome da boazinha. Isso. Que aí é você querer ajudar todo mundo Na hora que e você não se ajuda. Porque você se deixa por último. Aí você fica esperando as pessoas lhe ajudarem, só que elas não têm o seu pensamento. Elas não vão fazer isso e não pode esperar isso, porque cada um é diferente. Aí, às vezes, a pessoa coloca a expectativa naquela pessoa que você pode ter ajudado. Isso. E aí, no momento que você precisa, você acha que ela vai fazer a mesma coisa, mas não faz, porque são pessoas diferentes. Eu achava assim, eu tenho um modo de pensar, eu nunca faço com alguém que eu não quero que faça comigo. Sim. Então eu achava assim, como eu não tenho coragem de fazer isso com as pessoas... Você pensava que elas iam ter a mesma consciência. Aí eu achava assim, eu até um tempo desse eu pensei assim, mas eu mudei, né? Não é. Não é porque... Por isso que lá na mentoria a gente fala muito sobre isso, né? De você olhar para você. De você cuidar de você, porque as pessoas, elas não vão ter a sua mente. Elas não, e graças a Deus por isso que são todos diferentes. Nós somos únicos e a gente gera uma expectativa muito grande. Por quê? Porque é quem nós somos. Então a gente acha assim, eu quero fazer com a pessoa o que eu gostaria que fizesse comigo, mas não é assim, porque às vezes aquela pessoa, o que ela gostaria já é diferente do seu gosto. Né? Então, cada um é de um jeito. Então, qual é a solução? É você olhar para a sua vida. Por isso que Jesus fala, ame o próximo como você ama você mesmo. Então, primeiro, os seus olhos têm que voltar-se para você. Tem que voltar para você, para poder você ter um amor verdadeiro até pelos outros e até entender essas diferenças. De olhar para a pessoa que não te ajudou, de dizer assim, olha, é o jeito dela. Ela pensa diferente. Ainda bem que eu sou diferente, porque se fosse eu faria assim. Então, é quem você é, e não é quem as pessoas. Não é, o problema não... ninguém me ajudou. O problema é quem você é, que você ajudaria. Então, como é bom você saber disso e olhar para as pessoas hoje, como você faz, e dizer, olha, mudei. Não estou esperando delas, eu quero fazer o meu melhor. E cuidar de mim primeiro. Para poder cuidar delas e cuidar das pessoas, assim como eu sei o que é verdadeiro agora. E não gerando essa expectativa, porque se a gente gera essa expectativa, se frustra. Porque as pessoas são diferentes. E aí você passou, depois de tudo isso... Aí, quando aquela pessoa falou, por que você não procura a igreja? Aí eu estava apaixonada. Que ele ficou no seu coração. Ficou no meu coração, na minha cabeça. E eu fiquei o tempo todo aqui, procura a igreja. E eu já tinha visitado algumas igrejas. Fui criada em uma igreja evangélica, que minha mãe é evangélica há mais de 40 anos. Só que tem quando você vai para a igreja por obrigação e não por satisfação. E aí... teve um determinado momento que eu conheci a igreja que hoje eu frequento, né? A Igreja Batista Castelo Forte. E eu via muito o programa que o pastor faz às 6 horas da manhã todos os dias. E eu falava, um dia eu vou visitar essa igreja. E eu não sabia que essa pessoa que disse isso era dessa igreja. E eu poderia ter dado Bom, isso, né? Mas o jeito que ela falou chamou a atenção dela. Foi, e assim, me chocou porque ela... Chocou. Ela era... Poderia ter dito, eu quero ir nada nessa igreja que ela falou. Quando ela chegou lá. Não, aí foi assim, aí ela disse isso, eu sabia que ela era evangélica. Só que, no meu ponto de vista, você não tem que ser a luz do mundo. Não poderia ser assim, dessa forma. Ela poderia ter me chamado, né? Ter tratado com amor, Eliane. Você está fazendo isso, vamos conversar aí, falar da palavra de Deus para mim. E eu talvez eu não tivesse nem cometido. Talvez, não sei também, né? Deus é que sabe. Sim. Mas Deus sabia o plano dele para minha vida, então eu tinha que passar por aquilo. A gente tem que saber entender os propósitos, o processo para viver o propósito, né? E daí teve um dia que eu disse, eu vou visitar essa igreja. Eu estava ouvindo o programa na casa da minha mãe e disse, mãe, eu vou visitar essa igreja. Só que toda vez que eu combinava de ir, dava errado. Aí quando foi um dia, eu disse, eu vou tal. Só que aí eu disse, no dia eu não falei para ninguém. Quando foi 6 horas, eu tomei banho, tudo, fui. Cheguei lá, o culto começava às 7h30.
Eu cheguei 7 lá, só tava música lá. Meu Deus, será que não vai ter culto hoje? Vai ter ninguém, só os músicos. Eu vim tocar. Aí fiquei lá, né? Veio uma moça lá, que eu costumo falar que ela é um anjo na minha vida. Foi o primeiro anjo que Deus me apresentou na igreja, na Castelo Forte, foi a Vanessa Duarte. E ela foi falar comigo, perguntar se eu tinha sido convidada, tudo. E eu disse que não, que tinha conhecido através do programa e que tinha ido visitar. Ela me deu um abraço, disse, seja bem-vinda, e me deu um abraço. Aquele abraço dela para mim foi tudo Curador. naquele momento. Abraços curam, viu? Né? E é comprovado. Isso é comprovadíssimo. Abraços de 20 a 40 segundos são curadores. Porque eu fui apenas fazer uma visita. Eu não fui sair de casa assim, eu vou ficar naquela igreja. Eu fui fazer a visita, como já tinha ido em outras, só que não tinha me achado confortável. E aquele abraço dela foi tudo que eu precisava há Naquele muito momento, tempo, de todo mundo. Então, ela me abraçou sem... Você se sentiu Ela me acolheu. Fez a diferença. Né? Eu digo que foi um anjo de Deus usado para isso, para me curar naquele momento. E aí eu senti assim aquela coisa tão boa, tão boa. Eu senti paz. Ainda hoje, eu saio de casa angustiada para ir para a igreja. Eu chego lá, eu já fico procurando ela. Cadê minha cura? Cadê meu abraço? E no primeiro dia, eu não deixei mais de ir, né? E eu senti lá o que eu nunca senti na igreja que eu fui criada. Eu falei lá, inclusive no dia que eu fui batizada, que eu pedi ao pastor para ser batizada de novo. Porque você não entendia, era um tempo que você estava indo por obrigação. Isso. E não entendia. Então, você ir por obrigação vai ser uma coisa chata. Então, você ia olhar para aquilo ali e dizer, não quero nada vir para cá, eu não quero. Então, aí foi uma outra experiência que Deus lhe deu para você entender que não era tudo igual. Exato. E assim, depois que eu comecei a ir para a escola bíblica, que eu fui adquirindo conhecimento. Começa a abrir a mente. Entender coisas que antes não entendia. Foi esse, meu Deus, aqui é o meu lugar. Eu me encontrei com Jesus lá. E eu pedi ao pastor para ser batizada novamente, porque eu me sentia suja pelos erros que eu tinha cometido. Sim. E ele falou, mas irmã, você já foi batizada, não pode? Pastor, pelo amor de Deus, me batize. O senhor disse que é porque eu estou pedindo. Aí ele disse, não, você está pedindo, vai lhe deixar tranquilo, se vai. E larguei, fiz uma mudança radical na minha vida. Quando eu decidi servir ao Senhor, eu falei, eu vou voltar para servir a Deus de corpo, alma e coração. Eu não quero mais cometer nenhum erro que eu já cometi. Erros a gente comete porque somos humanos, né? Mas aqueles erros que você escolhia fazer. Na segunda-feira eu já estava pensando que eu ia fazer sexta, sábado, domingo. Então, assim, aqueles pensamentos ali, hoje, o que é a segunda-feira, então, vou para a igreja, para isso eu só penso em ir para a igreja e o propósito que Deus fez na minha vida. E depois que eu estava na igreja, graças a Deus, aí sim, aí teve dias que eu chegava na igreja, aí já vinha toda feliz. Aí, quando eu chegava aqui, aquela pessoa que fez aquilo, que eu fiquei com mágoa dela. Ela vai chegar. Agora, chegou. Aí, essa pessoa, quando ela chegava, eu freava com tudo. Não tem como você frear. A palavra. Jesus, aí, meu Deus, aí quando foi um dia, estava lá, chamou ela para fazer uma oração lá na frente. E ela era uma pessoa que ela colocava os funcionários um contra os outros. Então, tinha vários funcionários com depressão Eita, era a irmã que estava fazendo a depressão. Mais acesa. Aí, minha filha, quando eu chegava lá, que eu falava, quando foi um dia, eu não tinha, graças a Deus, o conhecimento e a sabedoria que eu tenho hoje, a palavra de Deus. Não é muito, mas é suficiente para entender, né? Então, eu dizia, se o pastor chamar ela outro dia, eu vou dizer, mulher, sai daí, que isso é um lugar santo. Não é para ter lugar, não é para estar pregando que tu não vive, não. Mas aí o Senhor, cala minha boca, eu ficava pedindo ao Senhor, né? Cala minha boca, é de graça, né? Aí quando foi um determinado, e sempre que eu chegava à igreja que ela estava, dava esse freada, eu freava literalmente mesmo, era. Quando foi um determinado dia, a Kombi atrasou, e eu cheguei na escola bíblica atrasada. E ela já estava lá. Quando eu entro
lá foi freada de novo. Aí eu entrei, aí eu freiei e depois eu já segui. Porque antes eu freava e queria voltar. Só que nesse dia eu freiei e fui, né? Eu a vi lá e eu, meu Deus, logo hoje. Quando eu sento, a lição era o quê? O perdão. Eu disse, Senhor Jesus, o perdão. Eu disse, mas eu... Meu Deus, logo agora. Logo com ela aqui. Logo com ela aqui. Aí comecei a falar, né, do que eu passei lá no trabalho, e as pessoas têm um costume, tem pessoas que ficam se vitimizando. Ah, eu sou a coitadinha, eu não merecia, tal. E aí, não, eu falei tudo que eu fiz, não escondi nada, porque eu não escondo. Antes de que qualquer pessoa fala mal de mim para alguém, eu já estou falando. Porque eu gosto assim, de quando alguém vai falar de mim, ela já me contou. Pode ser até errado isso, mas eu gosto de falar logo. Porque eu tenho uma intimidade, né? Então, aí quando chegou lá na igreja, no dia, né, dessa escola bíblica que ela estava, e ela nunca participava, nesse dia aconteceu isso. Eu disse, Senhor, logo hoje. É porque eu vi uma coisa que não era bom ali, eu fiquei com medo do que poderia acontecer, da sua reação. Da minha reação, eu como ser humano, não como servo de Deus, eu iria agir errado. E eu iria desagradar a Deus. Só que aí começou a falar, eu falei a minha vida todinha que aconteceu lá no trabalho, e eu falei bem assim, ó, e a direção da escola era, e ela lá, viu? E ninguém sabia, só eu e ela sabia o que era nós dois. Aí eu disse, a direção da escola era evangélica, e eu me senti dentro de um buraco, e todo mundo ao redor, e alguém podia me puxar e dizer, me dar um chega para lá, uma sacudida, e falar da palavra de Deus para mim, principalmente quem era evangélica no trabalho. Mas aí eu falei, mas eu perdoei ela, eu estou servindo ao Senhor aqui de coração limpo, o Senhor conhece meu coração e eu a perdoei. Eu não tinha perdoado, eu não conseguia nem vê-la, eu não consegui nem entrar no local de trabalho desde que eu saí de lá. E ninguém sabia que era ela. E quando terminou a escola bíblica, e ela falava lá sobre alguma coisa, tipo, meio que uma indireta para mim, mas ninguém entendia nada, só eu e ela. Aí quando terminou, aí tem outra colega que também trabalhou lá, precisou ir para São Paulo cuidar dos filhos dela, e deixou uma irmã dela lá, e no tempo o diretor deixou a irmã dela lá, no lugar dela, e ele informava o ponto dela, todo mês, para ela não perder o emprego. Quando essa pessoa entrou, ela pegou e disse que não podia mais fazer isso, ela perdeu concursada, perdeu o emprego, porque ela não podia fazer. Então, ela fez um mal muito grande a mim e a ela mais que a mim, porque eu procurei e a menina não. Então, quando ela chegou lá, estávamos nós duas na escola bíblica. Essa menina já era auxiliar da professora da professora da escola bíblica e eu estava caminhando, né, lá. E aí, quando terminou a escola bíblica, ela veio, abraçou nós duas e falou assim, como eu estou feliz de vê-las aqui. Aí eu disse, também estou muito feliz de lhe ver aqui. Mas quando terminou tudo a escola bíblica, a aula, eu agradeci ao Senhor por ela estar lá, porque aquele abraço, aquilo que eu falei para ela, e aquele abraço dela meio que falso, foi falso, que Deus sabe de todas as coisas, né? Foi. Você não conhece, né? Você não conhece um abraço verdadeiro, claro, você mentir, conhece, né? Aí, Tem abraço para estar cheio de né? Aí ela abraçou e disse isso, né? Mas eu acho que ela estava tentando se sobressair, se esforçando, né? Se esforçando, ela quis sair para a gente tirar dali, que a imagem dela era boa para a gente. Mas Deus conhecia o coração dela e o nosso, né? Essa menina que a outra já faleceu, né? Lá, ela, inclusive, tem uma sala que foi homenageada, tem o nome dela lá, do Ministério Infantil, que ela se dedicou muito. E o que aconteceu? Ela chegou na casa de uma pessoa e tem uma amiga minha. E ela falou para essa pessoa que me pediu perdão. Então não aconteceu não, depois da escola. Não, ela não, perdão, ela não pediu perdão, ela não pediu perdão, mas ela falou na frente de uma pessoa que ela sabia, que me conhecia, que me pediu perdão. Eu disse, bom, se aquele abraço dela foi um pedido de perdão, eu já tinha perdoado, porque eu falei na frente de todo mundo que eu tinha perdoado já fazia tempo. Mas me libertou, aquele abraço dela me libertou. E foi muito bom.
o abraço falso dela, porque me libertou, né? Daquele sentimento que eu tinha de não conseguir chegar no local. Nem perto. Né? Nem perto eu não conseguia. E o que é que aconteceu? Tempos depois, eu pedi ao Senhor, Senhor, se ela mudou, deixa ela continuar aqui, Senhor. Se não for, Senhor, afasta, porque iria me prejudicar com o meu crescimento espiritual. E aí, de repente, ela sumiu da igreja e eu disse, eu não pedi para Deus tirar, né? Pedi para Deus fazer a vontade dele. E a vontade dele era ela estar longe, né? De mim, graças a Deus. E até porque... até porque quando eu comentava, assim, de coisas que eu passei no trabalho, e aí, às vezes, quem é? E tinha irmã que é curiosa, né? E quem é a irmã? Não, mas ela não tá aqui mais, não. Aí umas 2 ou 3 perto, mas já sabe quem foi. Aí eu cheguei e falei o nome dela. Agora, assim, interessante aqui. Mesmo com tudo isso, mas ela foi usada para levar você para esse caminho. Exato. Na forma dela, toda errada. Deus usou ela. Mas se não fosse aquela palavra que foi tão dura para você, foi tão horrível. Foi um momento até de ironia, né? Doeu muito, foi doeu, irônico. Mas você, com aquele jeito, você não tirou aquilo da cabeça. Tirei não, fiquei. Você disse, eu preciso. Então, de qualquer forma, até as coisas que é para dar errado, até as coisas que a gente pensa que é usada pelo diabo, né? Usada pelo diabo, e às vezes é mesmo. Às vezes é usada O pelo abraço da culpa. Pois é. Da culpa. Ela assumiu a culpa. Pois é. E assim, às vezes você pensa, o momento está sendo usado pelo diabo e as pessoas são, né, usadas, às vezes fala o que não deve falar, faz o que não deve fazer. Mas o que é que Deus faz? Usa toda a situação para o bem no final. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você estava nesse processo tão de busca que até aquilo que era para dar errado, para ser uma coisa ruim, deu certo no final. Porque então, de uma que coisa linda isso. Deus conhecia e ele conhece, né, a situação de todas. É, e ele sabe o exato momento. E a gente tem que aprender, a gente quer o nosso momento. Não, tem que ser agora. Eu quero isso. Do meu jeito. Aí quero do meu jeito, que Deus faça agora. Não, ele tem o tempo dele. E no tempo dele, as coisas se resolvem também do jeito que ele quer. E ele usa jeito. A ele gente usa faz quem ele quer. como ele usou quer. a porra de Balaão. E Eliane, e para finalizar assim, essa sua história, né, que você passou por tudo isso, você venceu, né, essa depressão. Muitas outras histórias você tem contado, muitas coisas. Daria, né, várias horas. Tá vendo? Disse que não quer falar, que não quer, né? Aí vamos, vem uma história, vem outra, vem uma história, vem outra, porque assim, são grandes coisas que Deus tem feito. Mas eu quero perguntar para você, né, porque depois disso você já venceu muitas coisas. E tem uma coisa que eu esqueci de falar. E Deus é tão maravilhoso que Deus, ele engrandece ele através das nossas vidas de uma forma que eu cheguei na igreja sem conhecimento nenhum de nada. 2 anos depois, que já vai fazer 7 anos que eu estou lá, 2 anos depois, eu fui chamada para participar do Ministério de Ação Social. Sim. E já está com 2 anos que eu estou na liderança do Ministério de Ação Social. E assim, às vezes, quando eu olho para trás, é muito gratificante ver a caminhada e como eu agradeço a Deus pelo processo que eu passei para chegar ao propósito que Ele queria para a minha vida. Deus já sabia lá atrás o que você era capaz de fazer, porque levar para uma ação social, gente, é lidar com vidas, com pessoas que estão sofrendo, né? Aquele que chegou na igreja hoje, porque, não, eu já ouvi, né? Porque eu escolhi vir para a igreja, não. Mas Ele colocou você num lugar de cuidado. E que é um ministério que lida com da criança ao adulto. E é aquilo que a Nalda está falando. Você foi colocada num lugar em que você agora tem autoridade para cuidar de pessoas de uma forma que você queria que você fosse cuidado. Então, a palavra da pastora Merly ontem no encerramento da mentoria. Para falar sobre isso. Viveu. E aquilo que lhe faltou é aquilo que você entrega de uma forma mais excelente. E aí eu já quero aproveitar para perguntar para você da sua experiência na mentoria, porque você foi uma das pessoas que passaram 1 ano na lista de espera. Eu digo, a Eliane está 1 ano na lista de espera.
E aí ela conseguiu entrar nessa mentoria. Como foi assim, em resumo, porque a Elaine já falou a experiência dela e a sua experiência, porque eu sei, você já tem falado muitas coisas, mas só em resumo o que foi. Foi assim, quando foi para entrar na lista de espera, né? Eu estava tentando e não tinha condições, até perguntei até você, né, se podia fazer no boleto, e eu achava que era boleto parcelado, porque no tempo eu estava com um descontrole financeiro que não tinha condições só se fosse parcelado. E aí o boleto podia, mas tinha que ser todo de uma vez. É verdade. E tinha que pagar logo. Aí eu disse, Senhor, o que eu faço? Era total. Eu disse, Senhor, e agora? Só que aí eu assisti todas aquelas... As lives que eram instruções para entrar na mentoria. Sim. E ainda tenho, eu fiz em rascunho, mas ainda estão guardados os rascunhos. Registros dela. E eu já comecei a colocar meio em prática naquele tempo. Só que eu não tinha o entendimento de mais colocar, específico. Né? Eu precisava passar pela mentoria para que houvesse a mudança, né? Uhum. E aí eu coloquei na lista de espera e esqueci. Eu lembrei até o mês de outubro, novembro. Sim. E quando chegou no mês de dezembro, eu tinha esquecido que eu tinha colocado meu nome na lista de espera da mentoria. Quando foi no dia que você entrou em contato comigo para falar sobre a lista de espera, e até então eu não ia ter condições novamente de fazer. Só que aí o nosso Deus, quando ele tem um plano, ele cumpre, ele dá as condições. E eu tinha uma causa na justiça, e essa causa na justiça, o advogado disse, olha, vai demorar um pouco. E eu já estava esperando há mais de 3 anos, 4 anos esperando. Eu não sabia desse detalhe, viu? Pois, aí eu disse, meu Deus, não vai sair mais não. Eu precisando, disse, meu Deus, aí foi quando surgiu esse negócio da fibromialgia, e fui gastando mais com medicamento, e mais com consulta, exame, para descobrir o que eu tinha, né? E aí, quando você entrou em contato comigo, eu tinha recebido o dinheiro, mas eu deixei um dinheiro guardado na conta para fazer Ela tem um mistério de negócio de conta, porque hoje aconteceu a mesma coisa. Teve um milagre hoje aí. Semana foi. Menina, ela tá no milagre financeiro de uma forma. Essa unção, né, Elaine? A unção do milagre financeiro. Foi tanta oração. O negócio das contas dela, porque eu não sabia dessa parte. Aí eu tava... E durante o ano eu me apertei muito, porque foi quando a minha filha engravidou e foi um turbilhão, né? de coisas, e eu deixei de cobrir as minhas coisas para ajudar a minha filha. E a minha filha grávida e vivendo com uma pessoa que não estava trabalhando, e aí eu ficava... Apertou um pouco. Me apertei muito. E aí as minhas contas cresceram mais que o ano passado, né? Senhor Jesus, o que é que eu faço? Mas continuei em oração, Senhor... está em tuas mãos, e eu orando, e tem um bispo que mandaram para mim, o pessoal mandava para mim, e eu nunca ouvia, porque eu dizia, mas ele não é da minha igreja, ele não é da minha igreja, é bispo, na minha cabeça bispo não era pastor, né, e eu sem ter entendimento. Quando foi um dia, a pessoa veio assim, mulher, assiste, essa palavra é para você. Aí eu gostava, assim, eu tenho uma consideração tão grande por essa pessoa. Eu vou ouvir em consideração a menina que mandou. Aí fui a ouvir. Aí, a partir desse dia comecei a ouvir as pregações dele. E aí ele começou umas orações em prol de causas que estavam na justiça. Só que eu fiquei orando, só que eu disse, Senhor, eu orava, não tem aquela coisa que você ora, mas você diz, o advogado disse que vai demorar, que não sabe nem quando sai, e tinha pessoas que estavam com essa mesma causa e que já vinha mais tempo que eu. Se não saiu das meninas, vai sair o meu. Aí fiquei, né? Aquela fé pela metade, né? Como diz a história. E quando foi justamente no mês de dezembro, esse dinheiro, eu falei com advogados, e aí, você tem alguma novidade para mim? Já tinha 4 meses que eu tinha falado, ele disse que ia demorar, talvez só para o ano que vem. Aí deu o mesmo toque que deu essa semana de eu olhar a minha conta. Foi esse estoque que dá no meu coração. Não, eu quero esse estoque também, né, Elaine? Esse estoque aí também. Eu falei com o advogado, né? Aí ele disse bem assim, olha, eu vou ver se tem alguma novidade no seu processo. Eu disse, veja aí, mas eu pedi para ele ver,
Mas já pensando que ele ia falar assim, que ia demorar. Ele disse, olha, dona Eliane, eu vou mandar um arquivo para a senhora imprime e vai lá no Banco do Brasil. O seu processo já foi liberado. Aí eu disse, tá certo. Aí eu tenho que pagar o advogado e tudo, né? Aí quando eu fui no Banco do Brasil, não, aí ele mandou o papel, né? Quando eu imprimi, que eu olhei, eu disse, não. Tem os valores. Eu disse, não, senhor. Isso está errado. A metade desse dinheiro é para advogado. Eu pensava, né? Aí, senhor, isso não é meu, não. Eu não vou nem gastar. Foi isso que eu fiquei com medo de gastar assim, aí foi isso que aconteceu. O advogado disse que a gente ia dar uma porcentagem para ele, né? Que ganha. E a senhora vai lá e tira o dinheiro. Aí eu peguei, pela parte que ele disse que era, eu peguei a porcentagem que era dele, olha só, eu me esqueci da mentoria. Aí deixei lá o dinheiro que era para dar ao advogado, lá na conta. E paguei muitas contas que eu estava muito endividada, graças a Deus. Eu já me senti feliz de ter pago. Eu pensava assim... Já era um alívio, Já era um alívio, né? E o dinheiro do advogado ficou lá. Isso foi no mês de outubro. Quer dizer, foram 2 meses com o dinheiro lá. Eu não vou gastar, não. Você isso pensou é que era dele. Só que aí ele já tinha tirado dele. Tinha tirado dele. já recebe antes. E eu não sabia desse detalhe. Que bom que você deixou e já foi uma coisa a mais que você não sabia. Aí eu consegui. Aí quando você falou comigo, aí eu nem esperei chegar o dia 1º de janeiro, já foi em dezembro mesmo. Eu já fui entrando, já fui pagando, já fui fazendo tudo. Já foi esse daí foi Deus que preparou. E com esse mesmo dinheiro, com a minha filha adoeceu depois que ela perdeu o filho, né, com 8 meses, que foi um outro... Meu Deus. Um outro problema que afetou muito o meu psicológico. Ela tem engravidado e com 8 meses a criança nasceu morta. Mas foi um plano de Deus também, eu entendo, porque o que ela passou na gravidez foi muito pior do que o que eu passei na gravidez dela. Tipo, parecia uma coisa hereditária se repetindo. Foram histórias terríveis de só que foi muito, repetição. Foi muito. Mas muita superação também. Superação foi, inclusive para mim, que eu achava que eu não me via ver o que eu vi minha filha passar, e eu estar ali, e eu ficar ali orando, em silêncio, vendo a hora do marido dela matar ela e eu estar ali com ela, passar uma noite inteira acordada, coisas que eu não aguentaria passar. E Deus... Mas Deus já tinha preparado Deus já tinha preparado tudo. Você já estava com outra mente. Estava, porque se fosse outros momentos... se fosse outra Eliane, eu costumo dizer que aquela Eliane de há 8 anos atrás, ela morreu e nasceu outra. E assim, foi uma preparação, né? Uma preparação para tornar a pessoa que você fez hoje. Mas ela entrou. Entrou na mentoria. Depois de 1 ano. Foi uma das primeiras a entrar. A conta, menina. E aí, né, aprendi muito. Né? Eu sei que eu ainda preciso colocar muita coisa da mentoria em prática. Mas o que eu consegui colocar, posso dizer que transformou a minha vida. Foi um divisor de águas. Me fez ver o modo de como enxergar a vida, das minhas emoções, né? Que eu não conseguia controlar, eu era assim, aquele negócio, como eu falei para vocês, né? Ou é 880, que a menina falou da 888. 888. E hoje eu consigo pensar antes de agir. Depois da mentoria, o governo, né, das emoções, vai colocando em prática. Isso é outra coisa que eu consigo. Eu achava assim que tudo que eu preciso, eu tinha que comprar. E hoje eu não penso mais assim. Eu preciso, mas eu posso. Então, finanças, o módulo das finanças já praticado, ativado. Então, eu só compro hoje o que é para mim prioridade, né? Primeiro, as coisas de Deus, né? O dízimo, a sua família. Aí as coisas da minha família, o meu medicamento que eu preciso para controlar esse problema que eu tenho. E se eu puder... ainda, né? Está nessa transição. Isso. Mas quando você me falou, me deu o negócio da mensagem que eu estava na mentoria e que eu paguei... Aí eu já fui pensando, eu estava com dinheiro, né? Então, quando eu falei com o advogado, que ele disse que era meu, aí eu já fui. Que eu comprei um vestido que dava para comprar 3. Falou.
falou. Porque eu disse, eu quero ir com... Entendeu? E eu disse assim, não. Aí depois que eu fiz, quando eu comecei a assistir as aulas, eu disse, esse vestido dava para comprar 3 vestidos. Mas tem coisa que a pessoa também só aprende, só aprende errando. Tem coisa que a pessoa aprende errando. Mas o importante é que ela entrou. Foi o milagre da conta. Deus, mais um, hoje foi, hoje, essa semana já teve outro milagre, que foi assim interno, ela já comentou aqui, com a gente, só com a gente, e teve essa questão de muitas transformações, de coisas que ela está consciente agora, porque a grande questão é, não, agora eu estou consciente daquilo que eu ainda preciso fazer. Né? Então, já está consciente, coisa que antes não tinha, porque o problema não é você também, foi transformado em tudo, não. Tem muita coisa, todos nós precisamos de transformações nas áreas da nossa vida e todos os dias, para dizer, não, isso aqui não pode ser assim, essa não pode ser dessa forma, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Isso é todos os dias, isso é o quê? Você adquirir consciência. Se você não tem consciência, você não sai do lugar. Então, a primeira coisa é a consciência. E para a gente finalizar, tá vendo, Elaine, como passa rápido? Para a gente finalizar, eu quero que cada um aqui dê uma mensagem, porque o nome do programa é Você é a Carta que Todo Mundo Lê. Então, assim, se você tivesse a oportunidade de deixar a sua última mensagem, aí tem gente que diz, meu Deus, a última mensagem, meu Deus, eu vou morrer. A última mensagem. Sim, se você tivesse essa oportunidade de dizer à pessoa, vou deixar a última mensagem ou escrever a sua última carta, o que você diria, assim, em poucas palavras ou em uma frase? O que você diria para as pessoas que você ama, né? Ou o mundo? O que você deixaria, assim, para o mundo? Para ou fazer algo, ou deixar de fazer algo? O que você conseguiria falar? Tá comigo, com você. Puxa aí. Pronto. Então, com todas essas experiências que eu já tenho vivido, né? E que eu tenho passado, se eu pudesse escrever algo, eu diria assim, aceite Jesus. Porque os planos que o Senhor tem, assim, para nós, Ele é tudo isso que a gente está vivendo aqui, que a gente está falando aqui. E a gente só sabe se a gente viver, se a gente tem aquele gostinho de sentir esse amor e esse cuidado que o Senhor tem. Verdade. E para viver esses milagres, a gente só sabe se a gente realmente tocar, né? Então, experimentar, exatamente. Então, assim, eu diria que eu deixaria aquela velha Elaine, né, do passado, que é o que eu tô com conhecimento agora, né, subindo um degrau cada vez, e eu faria o que eu estou aprendendo hoje. Eu estou me dedicando mais, né, à minha família, né, ao reino, e estou desfrutando, porque é algo que eu não conseguia desfrutar. Então, e assim, cumprindo aquilo que o Senhor, Ele deixou, né? Então, assim, levando, né, levando, assim, a mensagem que o Senhor tem pra gente. Então, assim, vai com medo mesmo, viu, gente? Vai com medo, viu, Brasil? Porque realmente, Brasil e o mundo, vai com medo, porque a gente deixa de viver muitas coisas porque a gente se limita, né? Então, é essa mensagem. Viva, né? Viva, mas assim, eu acredito que ainda acima de tudo é viver com Jesus. Sim. Porque sem Ele... Ele é a vida. Ele é a vida. Não tem como a gente viver sem a vida. Porque tem gente que só está sobrevivendo. Está lutando para sobreviver, mas não está vivendo. E para viver, você tem que ter a vida, né? A vitalidade de volta. E aí você tem, quando você encontra Jesus, e quando a gente Ele é a vida. Ele, é tudo assim, é tudo maravilhoso. Eita, mas elas estão falando, é tão simples, né? E passa por fácil, lutas, por decepções, frustrações, mas a paz está ali. Mas essa alegria é a alegria do Senhor. É aquela que a gente é realmente feliz. A felicidade verdadeira, né? É aquela que não é passageira.
É como a Eliane Não está disse. nos momentos, né? É como a está em Eliane quem disse, você é. Esse vazio que ela sentia era o vazio que o Senhor preencheu, né? Então, a gente vê aqui na nossa conversa que ela consegue alinhar a vida dela a partir do momento que ela colocou a vida dela nos pés do Senhor. Sim, ela se permitiu. Ela se permitiu. Então, eu creio assim que sem Jesus Não dá. Não. Muito bem, que lindo. E tia Nalda, falei sua mensagem, a carta. A minha mensagem é, se eu começo a dizer, a palavra do Senhor diz o quê? Eis que estou convosco todos os dias. Não é só hoje, amanhã, depois não. Até a consumação dos séculos, ou dos últimos dias, né? Sim. Então, a minha mensagem para você, ou o convite é que assim, que você viva o que Deus tem preparado, mas viva com prazer, Sim. com alegria, assim, o que Ele destinou a sua vida, a minha vida, porque você viver de aparência, ou dizer, eu vou fazer isso, né, de falsidade, vou fazer isso porque fulano gosta, vou fazer isso, não, faça aquilo que você gosta, que você ama, porque nós somos uma carta. Verdade. E Cartas as pessoas vivas. leem a nossa vida de acordo com o que Exatamente. a gente expressa, de acordo com o que a gente fala. Então, se você falar algo que você não vive, você está sendo uma pessoa falsa, né? E o nosso Deus, ele é poderoso, ele é verdadeiro. Então, nós temos que ser verdadeiros, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Exatamente. Então, nós temos que viver o melhor de Deus e que as pessoas possam ver Cristo em nós. Muito bem, amém. Eliane, sua mensagem pode puxar aí. Pode deixar. A minha mensagem, né? Eu vou dizer em uma frase só. Se permita viver o processo para alcançar os propósitos que Deus tem para a sua vida. Veja que Amém. lindo. Muito Bem. Então, meninas que estão aí, que vão nos ouvir, os homens que vão nos ouvir, as famílias que vão nos ouvir. Vocês viram aqui essas três que representam, né? Representam aqui as 53 meninas lindas da mentoria. E elas falaram aqui de milagres de antes, milagres de durante a mentoria, coisas que têm passado. Claro que eu sempre digo assim, não é a mentoria que vai fazer, mas é você se permitir. É como a Eliane disse, você só vai alcançar novo nível, como a gente canta a nossa música. Novo nível. E tá na cabeça, né? Mas é por conta que você decide isso. Se não houver essa decisão, não adianta fazer mentoria nenhuma, curso nenhum. Não adianta, às vezes nem vai para a igreja, mas está só indo por obrigação, de corpo ali presente, mas a mente estava voando. Nas coisas que tem que fazer, tá assim, meio que a pulso, né? Tá fazendo, não tá vivendo, tá só sobrevivendo. Tem uma frase, pastora, que diz que decisões decidem o futuro. É do Dr. Mike Murdock. E decisões decidem futuro. É isso aí, já tá com as frases na ponta da língua. Então é lindo a forma que Deus, né, trabalha e faz. E Elaine hoje falou sobre uma visão que ela teve, linda hoje. Né? Ela falou hoje, foi ontem, né, quando ela dormiu. E ela teve essa visão e foi confirmação do que a gente viveu na questão do nosso encerramento ontem, que foi lindo, né? Nós temos aquele nosso encerramento todo mundo junto. E a gente falou muito sobre a transformação da borboleta e o voar das águias. Né? Que a transformação realmente é da borboleta, mas ela não consegue voos altos. A borboleta, ela é transformada. E depois que ela é transformada, aí você não vai ficar como a borboleta nos voos baixinhos. Você vai voar como a águia. Então, a transformação é de borboleta, mas o voar das águias. E a gente sempre falando isso e cantamos a nossa canção lá do Novo Nível, Novo Nível. E aí a Elaine hoje foi uma confirmação que ela teve essa visão. Aí, para terminar, conta como foi, Elaine, essa visão. Então, na primeira mentoria eu tive uma mensagem e, como a pastora mesmo disse lá no dia, que a nossa primeira mensagem, para quem nunca participou, é uma surpresa, né? Porque a gente não imagina que tem uma mensagem. Até provável que quando ela colocou, né? Ela colocou ali o papel, eu não virei na primeira mentoria.
E já foi... Certificado, né? Isso. Aí quando foi, a menina do lado virou e ela lendo, eu disse, tem algo aqui. E eu virei, né, o meu papel. E já ontem, quando ela colocou, eu passei uma semana inteira com esse louvor impregnado na minha alma. É um novo nível. E eu sabia que era um novo nível. Aquilo já estava queimando dentro de mim. Quando eu virei o meu papel, ela realmente colocou que eu já estava preparada e eu para mim viver esse novo nível. Aí eu voltei para casa já também, né, tão feliz, porque eu fiquei radiante com aquela mensagem, porque eu já vinha de uma semana com esse louvor, e o Senhor ele dizia para mim, eu dizia, não, realmente tá vindo um novo nível aí. Aí foi quando eu tive essa visão, essa noite eu sonhei que era uma criança e o pai pegava na mão dela e saía, só que o Senhor me permitia que eu visse aquilo. Aí ela olhava para mim com aqueles o olharzinho, aí ela dizia assim, eu vou com meu pai, com meu papai, porque ele vai me olhar. Aí eu dizia, eu ficava com medo, dizia, o que que ele vai fazer com ela? E nisso ele deitava de frente para ela e olhava dentro do olho dela e disse, agora somos nós, vamos? Aí ele olhava para o lado, pegava uma folhinha e ia colocando sobre os ombros dela. E eu ficava olhando, tentando entender, né? Tipo, aí ele disse, folha por folha. Aí ele colocava. Para completar a asa. Folha por folha ele colocava. Aí ele disse, agora vai. Quando ele disse agora vai, ela já não estava mais deitada. Ela estava como se fosse em cima de um telhado, um lugar alto. Aí ele dizia, agora vai. Ela abria as asas. Aí quando ela abria as asas para ela... Aí eu disse, meu Deus, que lindo. Que lindo. Foi só Aí, uma confirmação. Foi uma confirmação. Mas faltava ainda algo que ia dar sustentação no voo, E né? autorização do próprio pai. O céu, né? Porque foi isso que eu disse à pastora Amélia. Eu disse, pastora Amélia, é um céu, porque o Senhor, como a gente mesmo fala, o Senhor transborda na sua vida e a senhora transborda na nossa vida. Então, assim, o Senhor, ele só confirmou aquilo. É como se dissesse, eu vou falar, mas eu vou confirmar que foi eu que falei, né? E então, detalhe, eu não me lembro de nada que eu escrevo depois. Porque assim, é eu um faço momento, todo né? o momento, né? Aí eu aqui me preparo, aí eu oro, faço aqui nesse lugar. Aí eu oro, coloco a Alexa para falar, para cantar. Aí eu peço a Deus para que realmente eu fale alguma coisa assim da pessoa, para a pessoa. A mensagem do dia depois me a mensagem motivacional. Na verdade, não é a de motivação, é a de realmente, né, de mexer com você. Aí eu peço a Deus, eu faço. E depois eu não sei o que eu escrevi para cada uma. Só se eu pegar e for ler de novo. Mas eu não vou lembrar do que eu escrevi para cada um. Mas olha só como Deus sabia. Você tinha a semana toda pensado nisso. A escrita foi, né, aquilo, confirmação, e a visão foi uma confirmação. Então é assim, é novo nível, né? Nova visão. Ela se preparou para a semana todinha. Ela viu a mensagem, mas não tinha ainda confirmação. E aí veio o papai para dizer, porque ali naquele momento é você se vendo como uma criança na mão dele. Ele disse, agora você não vai ser só uma criancinha, né? o medo. Eu disse da frase do medo, vai com medo, porque ela era uma criança. E ele disse, agora vai. E ela só, quando eu vi ela ali em cima, eu fiquei, meu Deus, quando ela abriu as asas, Tava pronta. Era tudo verde. Do jeito que ele colocava o verde, ficou. Aí quando ela abriu as asas, eu já vendo. E ela abriu as asas, ela estava pronta, ela já ia. Eu disse, meu Deus, já mandei assim, impactada. Porque Deus realmente... E o que é que a gente vê nisso? Olha só a criança. A gente já viu muito assim, quem é mãe, já vê, presencia que a criança tem a confiança que ela tem no pai. Sim. Se eu chegar para uma criança... Assim, aí não, pule, coloca ela ali, pule. Ela não me conhece tudo, ela não tem vai confiança. Mas quando o pai, se ele chegar aqui, tá lá em cima, pode estar onde tiver a criança, ela não só pula, ela se joga. Ela confia. E ele disse, agora vai. E ela só, quando eu não vi ela sair, eu só vi quando ela já estava ali em cima. Aí ela abre as asas, totalmente verdes, ela abre os braços e ela ia. Coisa linda, tá vendo? Que coisa maravilhosa. Então, com isso, a gente vai terminar esse nosso programa já agradecendo aqui a Simple Agência que está aqui, da pessoa do nosso empresário forte, o Júnior Silveira e o Emerson, que está aqui nos ajudando. Nosso muito obrigada a esses meninos abençoados. Nossa Ayane, hoje linda, não está aqui, mas ela sempre está aqui, junto também. Beijo, Ayane. Então, que Deus abençoe sua vida com cada
palavra dessa que foi ministrada, que foi colocada aqui, receba, né, isso e coloque em prática. Se aconteceu com cada uma delas aqui, pode acontecer na sua vida. Peça a Deus, faça essas orações, né? Faça como a Eliane falou, como a Nalda falou, como a Elaine falou, porque a gente precisa ser verdadeiro com Deus e Ele vai enviar pessoas certas para estar junto com você, né? E você vai precisar sair também de alguns lugares para que o Senhor também faça toda essa obra completa. Então, um beijo para vocês, que Deus abençoe e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Deus abençoe. E nos aguardem, viu? Olha! Totalmente glória.